Porque todos os olhos estão voltados neste começo de semana para o pacote do corte de gastos. As medidas devem ser anunciadas entre hoje e amanhã. Só no ano que vem, o plano de contingência deve ter impacto de até 30 bilhões de reais. Marina Demore está com a gente para detalhar as informações a respeito dos últimos ajustes aí nesse pacote, né? Tem mais conversa aí, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está com o presidente Lula tentando amarrar os últimos detalhes dessa proposta, né, Marina? Bem-vinda aqui ao Live CNN, bom dia para você. Oi, Clarissa, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está reunido nesse momento aqui no Palácio do Planalto com o presidente Lula, também com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, com a ministra da Gestão, Esther Dweck, e com o secretário representando a ministra do Planejamento, Simone Tebet, justamente para bater os últimos detalhes sobre o pacote de medidas, de corte de gastos que está para ser anunciado pelo governo federal. Na semana passada, o ministro Haddad disse que faria uma última reunião com o presidente Lula antes do anúncio e que esse anúncio aconteceria entre hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, e que nessa reunião que está acontecendo justamente agora, ele passaria para o presidente os detalhes sobre a redação dos atos que foram minutados pela Casa Civil. Então, o presidente Lula está fazendo ali um último cheque, sobre essas informações que foram negociadas ao longo dos últimos meses pela equipe econômica, também com os ministérios que vão sofrer esse corte de gastos. Inclusive, o acordo que foi feito com o Ministério da Defesa, que foi o último ministério a entrar nessa lista de pastas que vão sofrer, portanto, com o corte de gastos. Então, o ministro da Fazenda está apresentando para o presidente Lula o que ficou definido sobre essa pasta, que gera, com certeza, muita polêmica. É uma pasta em que o presidente Lula tem tomado bastante cuidado por conta da relação com os militares. Então, o ministro da Fazenda participando dessa reunião agora de manhã. À tarde já tem um outro encontro previsto também com outros ministros e também com o presidente Lula. Haddad tem evitado cravar números sobre essa reforma, sobre esse corte de gastos, aliás, mas a expectativa é de que o impacto seja de cerca de 30 bilhões em 2025 e de até 40 bilhões em 2026. A gente lembra que o anúncio desse pacote é aguardado desde o fim das eleições municipais, acabou sendo adiado por uma série de agendas das últimas semanas. Haddad tem negociado de lá para cá, nas últimas semanas, com os ministérios que vão sofrer esse corte de gastos. A gente já tem, por exemplo, informações sobre cortes que serão feitos no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, no Ministério do Planejamento, do Trabalho e também no Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministério responsável pela área social do governo, e que o presidente Lula estava bastante reticente em relação aos cortes nessa área. Clarissa, a gente, claro, segue acompanhando por aqui nessa expectativa, portanto, de um possível anúncio do pacote de medidas de corte de gastos do governo federal. Cada um dos ministérios estava tentando ali defender o que é seu, mas agora não tem mais jeito. O presidente Lula está sendo bastante cobrado. E antes, só para encerrar, antes de fazer esse anúncio, é importante dizer também que tudo está bastante alinhado já com os presidentes da Câmara e do Senado. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco já estão a par do texto que está sendo elaborado pela Casa Civil, mas ainda devem se reunir com o ministro da Fazenda antes desse anúncio oficial. A gente está aqui aguardando e de olho em todas as atualizações.